Eu acredito que essa mensagem vai produzir um efeito em você, e é te posicionar. Assim como um aluno que às vezes está distraído durante o processo que ele está submetido, que é o processo do estudo, quer ir para a aula todo dia, quer acordar cedo. Existem várias coisas que são pertinentes ao compromisso do aluno ao longo da semana. Acordar cedo, arrumar o seu uniforme, escovar dente, cuidados pessoais, ir para a escola, entrar, formar fila. Algumas escolas cantam o hino nacional. Existem alguns processos: dar bom dia para o professor, bom dia para os alunos, procurar o seu lugar na cadeira, preparar o seu material, abrir a mochila, verificar se tem grafite na lapiseira, se o lápis a ponta está feita. Existem várias coisas, mas é tudo combinado para um objetivo: aprender. Certo? Então, se o aluno ele não tem consciência do período que ele está vivendo, que está vivendo em período de provas, e ele não mudar a sua postura, o que vai acontecer com ele? Ele será reprovado. Não é isso? Sim, estão me acompanhando? Muito bom, obrigado. E aí o que acontece? Nós estamos em condição assim também. Existem várias coisas na nossa vida que nos trazem ao momento que estamos, aos processos que estamos vivendo. E se a gente não estiver bem posicionado, é possível que a gente não corresponda aos desafios, não se submeta aos processos, aborte os projetos de Deus na nossa vida. Estão me acompanhando? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Eu acredito que essa mensagem vai te servir com uma consciência, e você vai sair daqui mais posicionado, e você vai abraçar o processo. Então muitas vezes a gente olha algumas coisas e fala: pô, isso aqui não é conveniente, isso aqui não é legal, isso aqui não é agradável, e a gente não mergulha no processo. A obra de Jesus já foi consumada na cruz para a nossa redenção, mas existe ainda um processo que chama processo discipulado. E em outras palavras, carregar a sua cruz, quando Jesus propôs isso aos seus discípulos, ele estava simplesmente convidando eles a aprender o modelo, o estilo de vida de Jesus e como ele reagiu, porque ninguém tomou a vida de Jesus, ele a si mesmo entregou. Então existe uma maneira de viver, existe processos para você ser submetido, para você viver o propósito de Deus para a sua vida. Estão me entendendo? Então é necessário que você realmente pegue a sua cruz. Vamos começar a introdução da mensagem. Lucas capítulo 1 diz o seguinte: várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito fatos extraordinários que se passaram entre nós, e que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias nas Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhos oculares, que dedicaram a própria vida à palavra. E eu, Lucas, investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio, e decidi escrever para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que foi ensinado. Lucas entendeu a importância do que Jesus ensinou. E ele examinou, investigou em detalhes, para que não houvessem dúvidas, para que ficasse claro. Estão me entendendo? O Evangelho de Lucas é um evangelho mais detalhado, com mais nuances e detalhes. Em João capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Porque os desafios são feitos aos discípulos foram registrados. Por quê? Essa é a minha pergunta. Eu usei aqui dois textos, de Lucas e de João, dizendo a importância desses registros terem sido disseminados, através dos evangelhos de Lucas, de João, Marcos, Mateus. E por que o detalhamento? Por que esclarecer esses ensinos? Eu fiquei pensando, por que eles registraram momentos que não tinha nenhum ensino, a não ser uma narrativa, contar uma história do que aconteceu entre Jesus e os discípulos. Por quê? Para que a gente pudesse perceber que desafios nós hoje também estamos sendo submetidos. Entende? Eu quero te dizer uma coisa: nós não somos um clube cristão, um clube de pessoas religiosas. Todos nós somos discípulos. Você pode repetir isso? Fala assim: eu sou um discípulo. Se você é um discípulo, você está em processo. Amém? Jesus nunca nos pediu para fazer convertidos. Jesus nos comissionou a fazer discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz, alguém que aprende. Existe um provérbio grego que diz:
No momento em que você deixa de aprender, você deixa de ser um discípulo. O discipulado, era um conceito muito importante na cultura grega. O ponto central do discipulado é que você aprende seguindo. Você aprende porque segue. Você aprende pelo exemplo. Discipulado não é um código ético, não é imitar um estilo de vida. É uma jornada relacional de confiança. Eu quero sublinhar isso. Discipulado é uma jornada relacional de confiança. Discipulado não é uma reunião semanal para você aprender informações sobre a Bíblia. Não é isso. Discipulado é uma jornada, é um relacionamento de confiança. Então Jesus, ao convidar os seus discípulos, a Bíblia é bem clara quando diz, ele chamou para si aqueles que ele queria para estar com ele. Qual é o objetivo? Estar com ele. Aprender seguindo, pisar nas pegadas, aprender com o exemplo. Então, eu não sei qual o processo que você está sujeito hoje. Eu não sei qual o desafio que Deus está te fazendo hoje. Mas eu sei de uma coisa, existe um aprendizado nesse momento da sua vida. Existe algo que você precisa aprender, para que você possa viver os planos de Deus para você. Amém? Só que, muitas vezes, a gente não aprende por informação. A gente aprende porque o objetivo do discipulado é tratar o nosso coração e renovar nossa mente. Vamos repetir isso? O objetivo do discipulado é tratar o nosso coração e renovar a nossa mente. Essa jornada relacional de confiança, ela pode ser melhor ilustrada pela crucificação de Jesus. Por quê? Porque ninguém tomou a vida de Jesus, ele se entregou. Então existe uma chave que nós precisamos aprender sobre cada um dos processos, cada uma das fases da jornada cristã, seja lá qual ela for. Morrer. Morrer para si mesmo. Ele a si mesmo se entregou. E ao momento que ele se entregou, isso foi um ato de confiança. A entrega de Jesus foi um ato de confiança no relacionamento dele com o Pai. E isso a gente pode entender melhor, entendendo a ocasião ali do sacrifício de Abraão no monte, quando ele sacrificou o seu único filho. Eu achei fantástico que a gente aprendeu aqui no seminário, que se você parar para olhar, a Bíblia toda é cheia de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Todas as histórias você pode enxergar Jesus. Existe um negócio que chama tipologia, que são personagens bíblicos que tipificam a pessoa de Jesus, que representam a pessoa de Jesus. Então, se você olhar para a história de Abraão, você examinar ali, procure Jesus ali na história. E a gente entende teologicamente que o representante de Jesus na história ali foi na pessoa de Isaac. O pai, Abraão, subiu para sacrificar e ele, no pé do monte, ele tem algumas informações muito interessantes, que Isaac virou para o pai e falou assim, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, onde que está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, Isaac percebeu que tinha alguma coisa ali fora do normal. E ele subiu ao monte. E a Bíblia fala que Abraão colocou Isaac sobre o altar, estendeu o cutelo, o punhal, para matá-lo, e nesse momento ele foi impedido por um anjo. E nós vemos ali claramente que Isaac se entregou, ele entendeu que estava faltando um cordeiro, e ele subiu naquele altar ali, e ele se entregou. Fantástico, né? Então, assim, Jesus se entregou. E isso foi um ato de confiança de Isaac para Abraão. Isaac confiou em Abraão e Abraão confiou em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Então, eu quero dizer para você, qualquer fase do processo que você esteja vivendo hoje, é um processo de relacionamento com Deus. Tá? É um processo de desenvolver a sua confiança em Deus. E em você se entregar confiando em Deus. Ok? Você está preparado? Tem muitas pérolas aqui, muitas coisas boas para a gente aprender hoje. A vida do discípulo
é essa mesma decisão diária de negar o direito do que você poderia fazer por si mesmo. Um dos objetivos do discipulado é tratar o nosso coração quanto a ambições egoístas, medo, incredulidade, inveja e ciúmes. Esses são os sentimentos que eu identifiquei em cada um desses 10 desafios que Jesus fez do discipulado, que o objetivo desses desafios era extrair, remover do coração dos discípulos medo, incredulidade, ambição egoísta, inveja e ciúmes. Existiram ocasiões que os discípulos ficaram discutindo quem era maior entre eles. Então, se você foi chamado, convidado por Jesus, respondendo a uma voz para segui-lo, e você está aqui essa noite porque você ouviu uma voz, não importa se você está entrando aqui primeira vez, ou se você já entra aqui desde o início, você ouviu uma voz, e você respondeu essa voz, e você está aqui hoje. O seu trabalho é cruz, a parte dele é a ressurreição. A sua responsabilidade é morrer, a responsabilidade de Deus é ressuscitar. Olha que interessante, a Bíblia fala, ser fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. A sua responsabilidade é ser fiel, a responsabilidade de Deus é te colocar sobre o muito. Em verdade vos digo, se você não morrer, você não vai dar fruto. A sua responsabilidade é morrer. A responsabilidade de Deus é gerar o fruto. Está entendendo isso? Então, existe uma promoção, uma recompensa reservada, um destino, um propósito para quem escolhe se submeter. Eu não tenho responsabilidade pelas recompensas das minhas escolhas. Eu só tenho responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu tenho responsabilidade pela minha resposta. Eu tenho responsabilidade pelo meu sim. Amém? Nunca rejeite uma oportunidade de morrer para si. Porque rejeitar a oportunidade de morrer para a sua razão é rejeitar a oportunidade de viver ressurreição. Porque elas vão acontecer. Elas vão surgir na sua jornada. Oportunidades de, fechar a boquinha quando a sua carne grita. Segurar suas reações. Se dominar. Se submeter. Corresponder. Obedecer quando você não está afim. Escolher a obediência quando não existe conveniência. Eu vou repetir, nunca rejeite uma oportunidade de morrer para si mesmo, porque rejeitar a oportunidade de morrer para sua razão é rejeitar a oportunidade de viver ressurreição. Dentre esses sentimentos, dessas recompensas que existem para quem é fiel no pouco, existe uma recompensa para aquele que entra no quarto em secreto, o Pai recompensa em público, não é isso? Então, nós como igreja, nós como pessoas, nós valorizamos pessoas que se arrependem. Quando entra uma pessoa aqui nessa igreja, que todo mundo na cidade conhece, como um pecador, e você vê essa pessoa chorando, e você vê essa pessoa recebendo Jesus, todo mundo fica feliz, né? Cara, que legal. A gente valoriza arrependimento. Quando a pessoa bate no peito e fala, eu errei, gente, eu quero confessar um erro meu, eu errei. Todo mundo valoriza isso, não valoriza? Isso é morrer. Todo mundo valoriza quando alguém se entrega, todo mundo valoriza quando alguém morre. Mas nós temos dificuldade em valorizar quando alguém é promovido, quando alguém recebe a recompensa de ter morrido. Entende? Então todo mundo valoriza a pessoa que sustenta uma vida em secreto em oração. Olha, aquela ali é uma pessoa de oração, aquela é uma pessoa humilde e tal, aquela é uma pessoa ali que no momento de conflito ela baixou a cabeça, que no momento que ela foi ferida na face, ela deu outra face. Todo mundo fala, admirável, muito bom. Mas aí quando Deus promove aquela pessoa, surge um sentimento no nosso coração, ciúme. Você conhece ciúme? Você conhece inveja? Você já sentiu inveja? Você já sentiu ciúme? Você já sentiu medo? Você já precisou lidar com incredulidade? Porque isso são coisas que visitam o seu coração. E para que você seja curado e tratado em relação a isso, é necessário ser submetido a um processo.
assim como o ouro é. O ouro precisa ser submetido a altas pressões de temperaturas para ser expelido do seu interior as impurezas. Nós precisamos da fornalha, nós precisamos dos processos, nós precisamos de desafios para sermos esticados. Se você deseja entrar em boa forma, você precisa abraçar o processo de levantar o peso e quebrar as fibras musculares ali. É dolorido. E você precisa absorver esse processo. Você precisa abraçar esse processo. E quanto melhor você entende como funciona, como que se rompe as fibras, e como que cresce ali, ganha massa muscular e etc. Só que é um processo dolorido. Eu lembro a primeira vez que Cordeiro me deu uma aula mais ou menos aí sobre personal, sobre academia. Ele falou assim, ó, faz esse movimento até a falha. Sim, fica fazendo, fica levantando peso, até o seu corpo não corresponder mais e falhar. Que aí é a hora que deu certo. Você sentiu tanta dor, que pum, deu certo. Cumpriu o processo, viveu a fase. Então o ciúme muitas vezes está em nós mascarado de sabedoria e discernimento. Pensa nisso. Nós muitas vezes queremos acobertar esses sentimentos quando deveríamos submetê-los a Deus, sabe? E a gente fica escondendo esses sentimentos, assumindo posturas egóicas, posturas altivas, posturas orgulhosas, de se colocar numa posição e poder criticar. Então, quando nós criticamos, nós estamos falando de nós mesmos. Quem critica fala de si. Você enxerga nas pessoas, não a sujeira que está nas pessoas, mas a sujeira que está no seu para-brisa. Entende? Então, se tudo que você vê parece sujo, então é a hora de limpar o seu para-brisa. Porque quem está limpo com o para-brisa não tem um compromisso com a crítica. Tem um compromisso em fazer o mundo um lugar melhor, cara. Não em destruir, em construir. Então, quais sentimentos você precisa lidar hoje? Que sentimentos você precisa permitir Deus tratar e não mascarar com aparência de sabedoria, com aparência de discernimento? Ciúmes e orgulho vão sempre te abastecer de informações para te manter no lugar da decepção. Caracoles. O ciúme e o orgulho vão sempre te abastecer de informações. Você vai estar ali andando na sua vida e você vai ter um radar para ficar coletando informações para construir a sua máscara. E a sua máscara é responsável por te manter no lugar da decepção. Por que decepção? Nós vamos ver aqui que num dos desafios, que foi o desafio da caminhada de Emaús, eles precisaram lidar com o sentimento de desilusão e de decepção, porque a expectativa que eles tinham, a dor que eles estavam sofrendo, não era por causa da morte de Jesus, mas o que a morte de Jesus representava para eles, que era o sonho acabou, estilo Beatles, né? O sonho morreu. Eles tinham uma expectativa, e ele está claro, está grifado no texto, de que Jesus fosse o libertador de Israel. Então, eles seguiam a Jesus por uma ambição humana, por uma expectativa humana, quando Deus tinha um propósito eterno. Deus te chamou por um propósito eterno, e você precisa fazer morrer a sua expectativa humana. A única maneira de viver o seu propósito eterno é deixando a sua expectativa morrer. Amém? Você hoje está vivendo um momento singular da sua história. Você está vivendo uma fase do processo de discipulado. Isso está explícito na palavra. Em 3 fases. Você está debaixo de uma dessas 3 fases. Debaixo de um desses 3 momentos. Vem, fica e vai. 3 momentos. Vem, fica e vai. Ou, segue-me, permaneça e ide.
Dentre esses 10 pontos, eu não sei se vai dar tempo da gente colocar os 10, mas entre esses 10, você vai encontrar um versículo, no início de cada evangelho, que Jesus estava convidando os seus discípulos, dizendo, venham e sigam-me. Ele falou isso para os pescadores, ele falou isso para Levi, na coletoria de impostos, ele falou isso para Tiago e João, ele falou isso para Bartolomeu, ele falou isso para Filipe, falou isso para Natanael. E ele foi chamando os seus discípulos. Então, primeira fase do seu processo discipulado é seguir Jesus. E seguindo Jesus, você vai absorver os valores, você vai absorver os princípios, você vai ver demonstrações de poder, você vai viver eventos na sua vida. Essa é a fase em que você vai ver intervenções de Deus na sua vida. Você vai ver intervenções de Deus diante dos seus olhos, para que você saiba que Deus é poderoso, para que você saiba que que a graça dele é real, que existe transformação. Você vai ter um panorama, um relance do que é o reino para você. E você vai ter o privilégio de assistir isso de camarote. É a fase do discipulado em que você não faz. É a fase do discipulado que você só assiste, que você só recebe, que você só absorve. Estão me entendendo? Mas existe uma outra fase, que é a fase do permanecer, que é a fase do ficar. Vem, fica e vai. A fase do ficar, permanecer. Jesus falou, permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. É uma fase do discipulado da vida cristã em que você é capacitado, você é treinado. Deus derrama sobre você uma capacitação. Muitos são chamados, todos são amados, poucos escolhidos porque poucos o escolhem. Então, esse é o momento em que algumas pessoas são escolhidas. Todos são convidados para seguir, ou melhor, poucos sustentam esse convite e respondem a esse chamado o suficiente para ouvirem o fique aqui, permaneça aqui. É interessante que o ser humano, ele tem algo dentro dele, nós temos algo dentro de nós, que por simplesmente ver, assistir, a gente acha que já sabe. Simplesmente por estar familiarizado com algo, a gente acha que já domina um assunto. Não é verdade? Por isso existe tanta pessoa fake, que não são pessoas falsas, são pessoas imaturas, que estão numa parte do processo, estão arrotando arrogância sobre algo que elas precisam ainda ser capacitadas. Então elas apenas anunciam, maqueiam, fazem a fachada, já parece com Jesus, está onde Jesus está, participa do que Jesus está fazendo, assiste, mas ainda não foram treinados e capacitados. Então, por que o desafio é grande de permanecer? Porque é a hora que a gente quer fazer. Estão me entendendo? Eles viveram 3 anos com Jesus. Eles já tinham sido desafiados para fazer alguns milagres, expulsar demônios, no comissionamento dos 70. Eles já tinham vivido bastante coisa, mas Jesus falou assim, vocês não vão fazer nada agora, vocês vão ficar quietinho aqui. E muita gente não entende essa fase do processo. É hora de crescer para baixo, é hora de se ocultar, é hora de silenciar, é hora de orar, é hora de absorver, é hora de ser treinado, é hora de ser capacitado, é hora de esperar por algo de Deus. Não fazer com a nossa própria maneira, mas esperar a direção de Deus, esperar a capacitação de Deus. Amém? Em outras palavras, a nossa vida sempre será uma resposta a esse chamado, sempre será corresponder a esse chamado, ainda que você já esteja preparado para fazer com sua própria força, do seu próprio jeito, com o seu próprio braço. Eu hoje posso pregar a Bíblia e falar para vocês o que eu estou a fim de falar. Falar do que eu aprendi. Entendeu? Falar do que eu li. Mas eu ainda sou desafiado, nesse momento, a ouvir e falar o que Deus quer ministrar para a igreja, não o que eu quero ministrar para a igreja. Faz sentido? Eu posso? Posso. Mas nesse momento eu sou desafiado a permanecer, a me silenciar, a ouvir, a absorver. Então cada mensagem aqui ela é gerada, concebida no Espírito, entendeu?
Não é concebido na minha cabeça. Faz sentido? E existe a fase do id, o vai. Você seguiu, você permaneceu, você foi revestido, você foi treinado, você foi capacitado, e agora é a hora de fazer. Agora é a hora de ir. E muitas pessoas também declinam dessa parte, porque ela não é conveniente, é sempre um desafio. Porque Deus sempre vai te pedir para fazer algo maior do que você mesmo. Porque se o que você tem para fazer, você consegue fazer com a sua própria força, o nome disso não é ministério. O nome disso é empreendimento humano. Porque se o que Deus está te chamando para fazer não é impossível, então quem está te chamando não é Deus. O propósito de Deus sempre vai ser te esticar, sempre vai ser te desafiar, te colocar em realidades incríveis. Vamos visitar algumas delas? Nós falamos semana passada que Jesus desafiou os discípulos a alimentar uma multidão. Alimentar uma multidão com algo que você não possui. Olha que fantástico. Porque o que Jesus quer tratar no coração dos discípulos quando ele pede para fazer algo que eles não têm recurso para fazer? Ouça a voz de Deus, esteja atento, porque pode ser que você esteja vivendo uma fase que Deus está te pedindo para fazer algo que você não tem condição de fazer. Pode ser que Deus esteja te chamando para alimentar pessoas que você não tem. Você fala, eu não tenho nada. Quem sou eu? O que eu possuo? Mas pode ser que Deus esteja te chamando para você ensinar seus professores. Mas Ele sabe mais do que eu. Mas deixa eu te dar um cenário aqui. A cidade de Jerusalém, nos tempos bíblicos, tinham 25 mil habitantes. 25 mil. Eu fiquei surpreso, eu achei muito pouco. Eu achei que eram mais. E nos períodos de Páscoa, subia para 100 mil pessoas. 100 a 120 mil pessoas. Tipo Cabo Frio, né? Carnaval, nas férias. Recebe uma superpopulação. E você tinha ali 25 mil pessoas. E aí Jesus começou a pregar e começou a curar os enfermos. E surgiu uma multidão de 5 mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Se a gente fosse contar mulheres e crianças, qual seria a quantidade de pessoas que estariam ali ao redor de Jesus? 15 mil? 20 mil? Você consegue imaginar um cenário desse? A cidade ficou vazia, a cidade ficou deserta, cara. Porque eles estavam num lugar longe que não tinham onde comer. Você consegue imaginar esse cenário? A cidade deserta. Quando Jesus chegava, meu irmão, parava tudo. Eu estava lembrando aquela época estava falando hoje de manhã, aquela época do gigante acordou, que rolava aqueles protestos lá do impeachment da Dilma, lembra disso? E o centro do Rio tomado de gente, a ponte Rio-Niterói, tomada de gente, o cara não acreditava no que eu estava vendo, o comércio todo fechado, né? Aquela cidade deserta e as pessoas todas unidas em um só propósito. E era isso que acontecia nos tempos bíblicos. As pessoas foram até Jesus, era uma grande comoção, uma grande movimentação, uma grande mobilização. E Jesus teve compaixão daquela multidão. Deus vai olhar para a nossa geração e o que Ele sente é sempre compaixão. Ele deseja alimentar essa multidão. E Ele nos desafia, nos chama a nós, discípulos, para fazer algo impossível. Alimentar essa multidão. Mudar a realidade da nossa geração é algo impossível. Mudar essa cidade é algo impossível. E aí, a gente ouve a voz de Deus e a gente responde. Pessoas que são guiadas pela razão nunca vão entender. Quem é guiado pela fé vai exultar. Quem é guiado pela razão vai criticar. Entende? Porque é um desafio maior do que nós mesmos, mudar essa cidade. Agora, o que Jesus está te chamando hoje para fazer? Essa voz que te chamou para seguir, que te fez estar onde você está hoje, que fez um dia você se quebrantar, se arrepender dos seus pecados, ser batizado, ser treinado, esse desejo que surge no teu coração de vir aqui domingo ao culto, cultuar a Deus, de entrar na presença de Deus, aquele desejo louco que você está lavando a louça e de repente você começa a chorar, aquela vontade de ler a Bíblia na hora de dormir, e você perde o sono, e você quer orar, acorda às 3 da manhã, não sei, do nada, desperta, com uma fome espiritual, um desejo de Deus, uma saudade, um desejo de ter mais intimidade com Deus.
É essa voz que te chama, é a mesma voz que colocou as estrelas em seus lugares, que as chama pelo nome, é a voz que chamou Lázaro para fora. Essa voz está falando com você hoje, e essa voz está te fazendo um desafio, para que você possa fazer morrer a força do seu braço, sabe? Aquele sentimento de justiça própria, de conseguir, de fazer coisas, porque tudo que você pode fazer pela sua própria força, você pode se gloriar, mas se você faz algo tão grande, tão maior do que você, a única pessoa que poderá ser glorificada é Deus. Amém? E é para isso que Deus está chamando, para a gente glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. Ou você acha que outra pessoa foi exaltada naquela multiplicação? Que discípulo poderia dizer, aí, fiz um grande feito? Ninguém, cara. Todo mundo ia falar assim, graças a Deus, meu Deus, nem acredito isso acontecendo. Olha que louco, ainda sobrou 12 cestos cheios. Lucas 9,13 diz o seguinte, tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixes, a não ser que tenhamos que ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Eles reagiram de forma natural, tipo, Jesus, não tem como, não tem como. Como que a gente muda a realidade dessa geração? Como que a gente alimenta essa cidade? Não tem como, é impossível, não dá. Como que a gente muda essa cultura? Como que a gente discipula cidades? Como que a gente discipula a nação? Em outras palavras, como a gente lança essa geração? Como a gente lança essa nação? Como a gente lança essa cidade num processo de discipulado, um processo de remoção de sentimentos negativos que nos aprisionam, que criam uma atmosfera para Satanás governar. Porque onde existe ciúme, Satanás governa. Onde existe inveja, Satanás governa. Onde existe medo, Satanás governa. Porque medo é fé no diabo. Nós somos chamados a fazer algo impossível. Nós estamos ouvindo uma voz. Você está ouvindo essa voz? Que fase do processo você está? Outro ponto importante, Jesus chamou eles para atravessar para outra margem, Lucas 8:22. Vamos atravessar o mar. É chamado de mar, mas é um lago. É um lago grande. Naquelas redondezas existem inúmeras cidades. Toda a população dessas cidades reunidas são 200.000 pessoas. Então o ministério de Jesus se deu principalmente, eu estava falando hoje de manhã, que eram 2 províncias do Império Romano, onde habitavam os judeus. Judéia e Galiléia. Então, na Judéia, você tinha as pessoas melhor posicionadas, com mais recurso, mais influentes, e você tinha a Galiléia, que era as pessoas ali, os pescadores, vilas e mais vilas, e era um povo assim meio, tinha ali a Samaria, Gádara, na outra margem do lago, então eram ali povos meio misturados ali com outras nações. Então eles eram vistos como vira-latas, entende? E ali Jesus fez a principal atuação do seu ministério, a maior ocorrência de milagres, os milagres mais expressivos aconteceram ali, e ele pregava diariamente nas sinagogas. E aí Jesus estava num desses episódios, tinha acabado de alimentar a multidão à beira do mar, e já anoitecia quando ele despediu as multidões. Enquanto ele despedia as multidões, ele desafiou os discípulos a ir para outra margem do lago. Eu preciso que você entenda o quão absurdo isso é. Por quê? Estava de noite. Então Jesus pediu para eles fazerem algo que não se fazia, navegar de noite. Segunda coisa, o tempo estava fechando. Condições meteorológicas te dizem que você não deve prosseguir. Uma vez eu estava em Londrina e eu estava no aeroporto, junto com o Blaine e a Kim, e a gente ia pegar um voo para Guarulhos, e a caminho do aeroporto começou a chover, e o taxista falou, acho melhor vocês irem para o hotel. Eu falei, não, tem um voo agora. Ele, não, então, vai para o hotel. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, caiu uma gota em Londrina, o aeroporto fecha. E eu falei assim, eu não tinha, né, como dar no show lá na reserva, e a gente foi para o aeroporto, a gente ficou lá plantado 6 horas. Para depois de 6 horas a companhia mandar para a gente para o hotel. Então, assim, quando as condições não são favoráveis, o melhor a se fazer é nada fazer. E Jesus fala assim, vocês são experientes, vocês estão acostumados com isso, vocês estão me dizendo que não é para ir. E a Bíblia é bem enfática quando diz que Jesus precisou insistir com eles. Jesus pede para eles fazerem algo absurdo. Atravessar o mar de noite, atravessar o mar numa tempestade se formando, sem ele.
em direção à cidade natal deles. Só coisa absurda. Jesus, vou voltar para a minha velha vida lá por outro lado sem você. Ah, não vou não. E aí Jesus teve que insistir com eles. Jesus nos lança o desafio. E eles sabiam que eles iam enfrentar uma tempestade, porque eles eram pescadores, não é bobo. Eu tenho um tio que ele tem como hobby pescar. Então, assim, ele sente o vento, ele já sabe que vai vir chuva. Só pelo vento que vem, a temperatura que vem, o lado que vem, e isso aí é um sueste, isso aí vai vir uma chuva aí, vai vir uma corrente, vai trazer o peixe tal. Então, assim, meu tio, que só tem como um hobby pescar, ele entende isso tudo de condições meteorológicas, ele olha para uma montanha e, ó, se tem nuvem lá, vai dar tempestade daqui a 2 dias. Se na ilha tá com nuvem, enfim. Então você imagina naquela época a cultura de um pescador, sabendo que ia para uma furada. E Jesus fala assim, vai. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus quer nos lançar num desafio em que a gente se paute não nas condições, mas na palavra. Não nas possibilidades e probabilidades, mas na palavra. Ele quer que a gente supere coisas, não baseado nas conveniências, mas baseado na palavra, na direção dele. Por quê? Porque o discipulado é uma jornada relacional de confiança. Estão me entendendo? Confiar mais na palavra de Jesus do que na minha experiência me diz. O que sai de você durante um desafio desse? E aí Jesus dá margem, a Bíblia fala que ele vê os discípulos 5 quilômetros no meio do mar, e estavam bem no meio do mar, bem no meio da tempestade. E Jesus dá margem, os viu passando pela tempestade, e ele foi andando sobre as águas ao encontro, ia passando por adiante deles, e eles ficaram com grande temor, achando que era um fantasma. O objetivo de Jesus muitas vezes nos dar uma palavra, nos lançar num desafio, uma fase do processo, existe na sua vida em que você vai ser confrontado com o medo. Que Jesus vai preparar uma condição para que o medo seja removido do seu coração. Tem alguém me ouvindo? Porque você não pode mais ser guiado pelo medo. Deixa eu te dar um exemplo. Existem 6.000 tipos de grãos. Feijão, arroz, ervilha. 6.000 tipos. Café. E esses grãos são sementes. Presta atenção nisso. Eles são sementes. Aqui de manhã a gente estava falando sobre isso, que eu fiquei pensando como que uma pessoa foi inventar o café. Tipo, se você que já sabe fazer café, às vezes você faz um café ruim, então você imagina o cara inventando o café. De onde que ele tirou isso, cara? Vou pegar uma fruta, vou esperá-la secar, e aí eu vou pegar isso, vou torrar esse grão, e depois de torrar, vou moer esse grão, e depois de moer, vou botar na água quente, e o cara ficou testando as quantidades certas de pó para botar na água quente, e para, da mesma maneira, ficar ruim. Não, mas estou falando que poucas pessoas apreciam o café sem açúcar, não é verdade? Poucas pessoas. Então o que acontece? No tempo que o cara inventou o café, sei lá se ele tinha acesso ao açúcar, ele inventou Cara, isso é meio absurdo. Mas eu quero dizer para você que não tem como você absorver coisas sem passar por processos. Não tem como você absorver a energia do café se ele não for submetido a um processo. Você não vai conseguir comer ervilha se ela não for para pressão, cara. Não é isso? A semente da ervilha. Você não vai conseguir comer arroz. Essa semana a gente ganhou um pacotinho de arroz negro. E ele fica um pouco al dente, assim, né? Então ele fica um pouco mais tempo ali cozinhando para... Ou seja, existem diferenças entre pessoas e pessoas. Tem pessoas que precisam ficar mais tempo num processo do que outras, para estarem na sua melhor forma, para estarem prontas, para estarem macias, para estarem flexíveis, porque estão duras. Assim é o seu coração, muitas vezes endurecido pelo medo, e aí você é guiado pelo medo. O medo que
determina suas escolhas, o medo que decide por você, a incredulidade que decide por você, é o ciúme que vai determinar a sua reação, é a inveja que vai determinar a sua posição numa situação. E é necessário que você seja submetido a esse processo, só que o processo é doloroso, o processo é dolorido, e ao menor sinal de dor, a gente pula fora. A panela esquentou, o sapo está pulando fora. Agora, olha que interessante. Tem um versículo maravilhoso. Obrigado, Jesus. Eu fico, assim, extasiado. Eu fico grato. Obrigado, porque tem umas informações que são muito relevantes. E uma delas, que eu compartilhei no devocional essa semana, é que eles, durante essa tempestade aqui, no final desse episódio, tem um versículo dizendo que eles ainda estavam com o coração endurecido com o lance lá da multiplicação. Então Jesus fez um desafio para eles alimentar a multidão, para que algo fosse removido dentro deles, mas não tinha sido. Jesus ainda precisava tratar o coração deles, e por isso eles foram para a tempestade. Sabe o que isso quer dizer? Se você não responde aos processos de Deus, é possível que Ele te lance a outros. Existem tempestades na sua vida que você só experimenta porque você não respondeu ao processo que Deus estabeleceu. O que estava em pauta? Uma jornada relacional de confiança. Confiança nas palavras que saem dos lábios de Jesus. Você tem um espírito, você tem um espírito. E esse espírito se comunica com Deus. Deus fala com você pelo seu espírito. Você ouve voz de Deus direto. Todo dia você ouve a voz de Deus, mas nem todo dia você percebe o que você ouve. Está entendendo a diferença? E alguns percebem que Deus está te chamando para alguma coisa. Cara, estou sentindo que Deus está falando isso, mas é difícil, eu estou com medo. E aí não respondem à voz de Deus por causa que estão endurecidos pelo medo. Meu irmão, a melhor coisa que você pode ser na sua vida é obediente. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é responder o processo discipulado e responder sim. Porque você não tem responsabilidade sobre a recompensa, você tem a responsabilidade sobre a sua resposta. E aí Jesus lança eles em um outro patamar de desafio. Ele fala, curai os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Pô, alimentar uma multidão já era desafiante. Atravessar um mar debaixo de tempestade era desafiante. Agora Jesus fala para eles assim, aí, faz o que você não consegue fazer. Ou melhor, antes ele tinha pedido, faz o que você não consegue fazer. Agora ele está pedindo, faça o que nenhum homem conseguiu fazer. Por quê? Porque eu estou andando na palavra de Jesus. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Ande onde ninguém nunca conseguiu andar. Dê passos naquilo que ninguém consegue pisar. Por quê? Porque a minha confiança não está nas possibilidades. A minha confiança não está na matéria, não está em nada que eu possa ver, apalpar, não está no que eu vejo com meus olhos naturais. A minha confiança está no que eu vejo com meus olhos espirituais. A minha confiança está no que eu ouço com os ouvidos do meu coração. Amém? Onde você está construindo a sua confiança? A Bíblia fala, muitos fazem menção de carros e cavalos, nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Nós não confiamos em artifícios naturais, a nossa confiança está no Senhor. Um outro desafio, e existem pequenos desafios que Deus nos faz no nosso cotidiano. Ele falou assim, busquem um jumento, Lucas 19, 31. Ele falou assim, ó, você vai lá, naquele lugar lá, você vai encontrar um jumento, você desamarra e traz ele aqui. Mas peraí, Jesus, o negócio não é meu. Como é que eu vou fazer isso? Se alguém perguntar, fala que é para mim. Existem desafios que Deus está te propondo a você resgatar coisas que pertencem a Ele. Preste atenção nisso. Resgatar verdades, resgatar ritmos, resgatar valores, resgatar aquilo que Ele vai poder se assentar
para entrar como rei no meio da cidade. Deus está te chamando para você resgatar coisas que Ele vai poder sentar para governar nessa cidade. Existe um momento da sua caminhada cristã que Jesus vai te desafiar ao você resgatar coisas que pertencem a Ele, para que Ele possa governar sobre essa cidade. Glória a Deus. Lucas 22 diz que eles chegaram no lugar chamado Getsêmani. O capítulo 19 diz que Jesus diariamente, durante o dia, todos os dias estava nas sinagogas, ensinando. Você sabia que Jesus ensinava todo dia na sinagoga? Que Jesus estava todo dia na igreja ensinando? E a Bíblia fala como de costume. Olha que louco isso. A primeira sinagoga que Jesus foi, depois de ser tentado no deserto, foi a sinagoga de Nazaré. Algumas descobertas arqueológicas revelam que Nazaré tinha 20 casas. Nazaré é um vilarejo de 20 casas. Muito pequeno, né? 20 famílias. Então você imagina quantas pessoas tinham na sinagoga de Nazaré. O primeiro lugar que Jesus pregou, depois de ter sido batizado e ter sido tentado no deserto, foi para uma quantidade menor do que pessoas que estão aqui nesse culto hoje. Olha que louco. Ele ensinava todos os dias na sinagoga, durante o dia. E à noite, isso em Jerusalém, ele ia para o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras tinha um jardim no pé do monte, na subida do monte. E o nome desse jardim chamava Getsêmani. Getsêmani no original quer dizer lugar de prensar azeitonas. Lugar de prensar oliva. Então, nesse ambiente onde as azeitonas são espremidas para liberar o azeite, Jesus é espremido na sua alma e libera gotas de sangue. E ele ia para lá todo dia ele ia para lá, só que sozinho a fim de orar. A Bíblia fala, ele se retirava ao Monte das Oliveiras para orar. Só que exclusivamente, no pior dia de Jesus, ele havia anunciado, ele tinha acabado de fazer a última ceia com os discípulos da Páscoa, e ele vai para o Monte das Oliveiras. A multidão estava atrás de Jesus, lembra? Os 5.000, a cidade parada, porque Jesus estava na cidade, e Jesus fugiu para o monte. Só que dessa vez ele levou seus discípulos, e ao chegar lá, ele pediu aos discípulos, orem para você se preparar, vigiem, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Vigiem. Existem momentos do seu desafio que Jesus leva você para a intimidade, Ele quer compartilhar o coração dele com você. Não porque Ele precisa compartilhar o coração dele com você, mas porque você precisa aprender como Jesus lida com o sofrimento, como Ele lidou, se entregando. Pai, contudo não se faça a minha vontade, faça a tua. Ele levou os discípulos ali para aprender algo precioso. Alguns versículos antes, ele faz uma orientação clara. Ele diz assim, vocês lembram aquela vez que eu comissionei os 70, que eu mandei vocês não levarem nada? E esse é um desafio importante. Às vezes Deus nos lança em desafios sem recurso nenhum, para que tudo que a gente tenha seja o Espírito Santo. E aí ele falou, lembra desse desafio? Lembro, lembrei desse desafio. Então, agora é diferente. Agora eu quero que vocês peguem um alforje, peguem uma bolsa, vendam uma capa que vocês tiverem e comprem espadas. E aí os discípulos responderam a ele, mestre, nós temos aqui 2 espadas. Aí ele, basta, é o suficiente. Jesus, você está me ouvindo? Jesus pede aos discípulos para arrumar a espada. Aquele que não queria fazer uma revolução natural, ele pede aos discípulos para arrumar a espada. E eles conseguem 2, e ele fala, basta. E aí naquele momento, no Getsêmani, quando ele estava compartilhando sua dor com seus discípulos, e os seus discípulos dormiram por 3 vezes, e por 3 vezes ele os advertiu, orem, alô, fiquem atentos. Sabe por quê? Tem um momento do processo do discipulado, um desafio que Jesus está te fazendo para um momento especial, crucial, que é estratégico na sua vida. E momentos estratégicos na sua vida são momentos de ficar em estado de vigilância, em orar, em colocar a carne no lugar, porque a carne vai te dizer, não beba esse cálice. Jesus foi ali para orar, para se preparar, para responder sim ao Pai. Não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E de repente, quem sabe, se eles tivessem orado, não teriam negado. Entendeu?
Porque é ali que Jesus disse sim. Eles não oraram quando deviam estar orando, para estar prontos para o seu espírito dizer sim quando sua carne quer dizer não. E aí, eles viram a sua carne dizer não alguns dias depois. Porque o único que estava na crucificação com Jesus era João. E aí, naquele momento, surge Judas a fim de traí-lo, com um beijo. E quando chega próximo a Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, um soldado. E Jesus repreende Pedro. E esse foi o assunto do devocional hoje. Por que Jesus nos desafia, nos pede para arrumar a espada e nos repreende por usá-la? Muitas vezes, Jesus confia algo nas suas mãos porque existe um poder na diversidade das opções. No ambiente em que existe diversidade de opções, uma escolha se torna poderosa. Então, você ter duas opções, você usar a espada e você não usar nenhuma, quer dizer que Deus espera de você um domínio próprio. Deus espera que você ainda corresponda a só tomar ações e reações mediante uma palavra dele. Jesus deu uma palavra para eles terem espada, mas Jesus não deu palavra para usar espada. Estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? Discipulado é uma jornada relacional de confiança. É uma relação de ouvir e obedecer. E muitas vezes nós obedecemos fazendo coisas para Deus, mas da maneira errada. Usamos com agressividade aquilo que Deus nos dá para portar com autoridade. Vigie. Que fase do processo você está hoje? O que você está vivendo hoje? O que a voz de Jesus está te dizendo hoje? Isso é o mais importante. O seu maior tesouro é a voz que você ouve no seu interior. É o Espírito Santo falando com você. Esse é o seu maior tesouro. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para superar os desafios e melhor, para responder a esse toque, a esses processos que querem simplesmente transformar você, a dureza da semente do seu coração, em algo que pode ser usado para alimentar no reino, sabe? Para alimentar pessoas no reino. Se submeta ao processo, entenda o discipulado, entenda a fase que você está, pense, analise, reflita, absorva, ore, pergunte, ouça. Pai, o que eu estou vivendo hoje? O que você quer ver fora do meu coração? É medo? É incredulidade? É ciúme? É inveja? É hipocrisia? O que você quer ver fora do meu coração? Eu estou passando o que estou passando, eu estou vivendo o que estou vivendo, eu estou no momento que eu estou vivenciando, para quê? O que você deseja remover do meu coração? O que você deseja exterminar da minha natureza? Deus quer mudar a condição do seu coração. Deus quer mudar a natureza do seu coração, para que você não viva mais segundo a carne, mas antes segundo o Espírito.